Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade e nesse modo nós vamos falar sobre legislação de trânsito. Vamos fazer atualizações, umas atualizações básicas nas atualizações recentes que nós tivemos agora em relação à legislação de trânsito. Objetivos: conhecer as recentes alterações do CTB, diferenciar remoção e apreensão. Eu costumo dizer que nós somos técnicos, temos que usar a linguagem técnica que é disponibilizada no meio do trânsito, ou seja, falar hoje que o veículo ele foi apreendido, isso demonstra a falta de atualização. E você, sargento, que vai estar à frente da fração, postos e patrulhas, o usuário ele sabe muitas vezes que a lei ela foi alterada, que não existe mais o termo de apreensão e você pode ser surpreendido. Então, saber diferenciar o que é uma remoção e o que é uma apreensão. Interpretar as alterações do artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa alteração foi dada através da Lei 13.281 de 2016. Na época, a presidente Dilma Rousseff, ela sancionou a lei, que nós conhecemos hoje no meio dos especialistas como uma mini-reforma do Código de Trânsito Brasileiro, onde foram alterados alguns artigos. O artigo 62, a maioria dos senhores que trabalham no trânsito sabe, refere-se à CNH. Nós vamos observar que houveram 3 alterações, inciso 1º, 2º e 3º, relativo à penalidade e às medidas administrativas. Compreender os procedimentos adotados no período de pandemia do Covid-19. Então, a nível federal, a deliberação do CONTRAN 185 de 2020 traz para o meio, a nível nacional, as orientações que todos os órgãos de trânsito deverão seguir. Os órgãos, ele tem que priorizar a economidade das pessoas, priorizar as informações da OMS e do Ministério da Saúde. Desta feita foram observados alguns pontos que nós vamos trabalhar neste modo. A Lei 13.281, que eu falei anteriormente, ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 4 de maio de 2016. Essa lei também é conhecida, como eu falei anteriormente, no meio dos especialistas, como uma mini-reforma do Código de Trânsito Brasileiro, onde houveram aí várias alterações. Eu gostaria de destacar nessas alterações o aumento dos valores das multas que são aplicadas pelo cometimento das infrações em até 62,12% nos casos das infrações de gravidade. A forma de determinação e do período em que o motorista terá o seu direito de dirigir suspenso. Então vamos observar que, olhando para esse quadro, nós vamos ver a natureza, o valor e o valor atual. Então, uma infração de natureza leve, ela tinha o valor de R$ 53,20, passou a ser R$ 88,38. A infração de natureza média, que custava R$ 85,13, passou a ser R$ 130,16. E dando sequência, a infração de natureza grave, ela tinha o valor de R$ 127,69, passou a ser R$ 195,23. E a infração gravíssima, de R$ 191,54, passou a ser R$ 293,47. Só para relembrar, existem aí os fatores multiplicativos, que a infração gravíssima ela pode ter o seu fator multiplicativo vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20 e vezes 60. Abaixo eu mencionei aqui o artigo 253A, que se refere a interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Porém, a penalidade é 20 vezes, a multa 20 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
tendo como medida administrativa a remoção do veículo. Observe que a medida administrativa se refere à remoção de veículo. Um pouco mais à frente nós vamos observar aquela diferença que eu falei entre remoção e apreensão do veículo. O parágrafo 1º, ainda do artigo 253-A, ele vai dizer que a multa, aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores, nesse caso, os organizadores de eventos que não estão autorizados, da conduta prevista no caput, como eu falei aí no artigo 253-A. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência num período de 12 meses. Então, observe aí a alteração trazida pela Lei 13.281 de 2016, em relação ao fator multiplicativo, aí, no caso de 60 vezes, vezes 60. Com a publicação da Lei 13.281 de 2016, a qual alterou significativamente vários artigos da Lei 9.015/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Eu gosto de frisar a Lei 9.015/97, porque eu acredito que todos os agentes da autoridade de trânsito, assim como nós, policiais rodoviários, temos que entender que o Código de Trânsito Brasileiro ele foi instituído através da Lei 9.503 de 97. Destacamos aqui o artigo 262, que ele foi revogado em sua totalidade, que referia-se ali naquela ocasião e quando em vigor a apreensão de veículos. Então, eu estou priorizando o artigo 262, ele foi revogado em sua totalidade e referia-se à apreensão de veículos. Eu falei anteriormente em relação à remoção e apreensão. Então, hoje a medida administrativa prevista, remoção de veículo. Portanto, não se pode utilizar o termo apreensão. Como profissionais e técnicos, deveremos atentar para o que de fato está em vigor. Como eu falei, eu tenho a certeza plena que a partir dessas orientações, o efetivo do batalhão rodoviário não vai utilizar esse termo que está em desuso, que foi revogado pela Lei 13.281 de 2016, o termo de apreensão, evitando assim constrangimentos em propagar o desconhecimento da legislação. Observe a imagem, a apreensão e remoção. Então, devemos priorizar o termo remoção que está previsto na legislação. As alterações do artigo 162 do CTB. Como eu falei, a Lei 13.281 de 2016, ela trouxe várias alterações, dentre elas o artigo 162, que se refere à Carteira Nacional de Habilitação, a permissão para dirigir e a autorização para conduzir ciclomotores. Desta feita, o artigo 162, inciso 1º, que é na descrição: sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração de natureza gravíssima, penalidade multa 3 vezes. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Anteriormente era a apreensão do veículo com a penalidade. O inciso 2º, com a carteira de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Uma infração de natureza gravíssima, penalidade multa 3 vezes, tendo como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo até a apresentação condutor devidamente habilitado. Então, foram essas aí as alterações também em relação à penalidade e medida administrativa. E o inciso 3º, com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria de veículos, diferente da do veículo que esteja conduzindo, uma infração de natureza gravíssima, a penalidade multa 2 vezes, tendo como medida administrativa a retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Antes era a remoção do veículo para o depósito. Então,
O efetivo, quando se deparasse com uma situação como essa, teria que apreender o veículo, a apreensão do veículo. E hoje era a retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Parágrafo único do artigo 133. Existe em nosso meio, no meio da fiscalização de trânsito, alguns agentes, como policiais rodoviários, que ainda têm aquela dúvida referente ao porte do documento CRLV. Nesse caso, o artigo 183 sofreu essa alteração, passando aí o parágrafo único a ter a seguinte descrição: o porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Ou seja, o CRLV ou CLA, ele não deixou de ser documento de porte obrigatório, elencado na Resolução 205 de 2006 do CONTRAN. Parágrafo único do artigo 133 do CTB. Esse artigo ele foi alterado, como eu falei anteriormente, pela Lei 13.281 de 2016, referente ao porte do documento obrigatório, que nesse caso é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, que não deixou de ser documento de porte obrigatório, conforme a Resolução 205 de 2006 do CONTRAN. Porém, há uma exceção neste artigo 133, em seu parágrafo único, que passou a ter a seguinte descrição: o porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Nessa ocasião, no momento de uma abordagem, o agente, o policial rodoviário, ele vai fazer a abordagem solicitando a documentação de praxe, que é a CNH, e o documento do veículo. Caso o usuário, naquele momento, ele afirmar para você que está na fiscalização que esqueceu o documento em casa, ele não está portando o CRLV, cabendo a você, neste momento, fazer a consulta junto ao sistema informatizado, a fim de verificar se o veículo está devidamente licenciado. Este aplicativo VIO, ele está disponibilizado no site do INATRAN, para que o agente ele possa fazer a leitura da documentação, que eu assim falei, né? O CRLV e a CNH em formato digital, pelo aplicativo, e a leitura do QR Code. Mas no momento da fiscalização, se ele não estiver portando e no sistema constar que está tudo ok, você vai liberar aquele condutor para seguir viagem. O batalhão rodoviário, por ter uma área extensa de fiscalização, postos que ficam distantes, às vezes o policial ele não tem acesso ao sistema informatizado. Desde já, é necessário que ele faça uma ligação a baixa frequência para o PC18, para que o PC18 faça uma consulta junto ao sistema aqui. Voltando à sequência, as alterações do artigo, parágrafo único, as alterações do artigo 261, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ela será imposta nos seguintes casos. Inciso 1º, sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no caput 259. Ou seja, às vezes, alguém pergunta, a título de informação, de conhecimento ao policial, quantos pontos será necessário aí para que aquele prontuário, aquele condutor, ele tenha aí a suspensão do direito de dirigir. E muitas vezes a informação é 19 pontos, mas a legislação diz quando ele atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Então, lembrar sempre disso, 20 pontos. E o inciso 2º, por transgressões às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, como, por exemplo, o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir sobre efeito de álcool.
Então, a penalidade é suspensão do direito de dirigir. Então, eu falei aqui do inciso 2º, das transgressões às normas estabelecidas, cujas infrações prevêem de forma específica essa penalidade. Deliberação 185 de 19 de março de 2020. Existe aqui essa orientação sobre a ampliação e a interrupção de prazos de processos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e as entidades públicas privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. Eu falei no início das nossas orientações a respeito da deliberação do CONTRAN e da resolução do CETRAN 020 aqui de Pernambuco, nesse período de pandemia. Então, resta salientar que, através das recomendações da Organização Mundial de Saúde e do governo federal, como governo federal estadual, existem aí algumas orientações a serem seguidas, no sentido de adotar medidas de proteção para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O artigo 1º, ele diz: esta deliberação dispõe sobre a ampliação e a interrupção de prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e as entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. O que queremos dizer com isso? Que houve uma prorrogação, uma ampliação desses prazos enquanto perdurar essa pandemia do Covid-19. O artigo 2º, ele fala: o prazo para que o processo de habilitação, também houve aí uma prorrogação, que antes era de 1 ano, na abertura do processo junto ao órgão, passou a ser de 18 meses, inclusive para processos administrativos em tramitação. O artigo 3º, ficam interrompidos por tempo indeterminado os prazos para a apresentação de defesa da autuação, recursos de multas, defesa processual e recursos de suspensão do direito de dirigir. Então, observe que o artigo 3º dessa deliberação, ele fica bem claro aqui a interrupção, por tempo indeterminado para apresentar a defesa. Defesa da autuação, recursos de multas, defesa processual e recurso de suspensão do direito de dirigir. Fica interrompido também, por tempo indeterminado, a identificação do condutor infrator. Então, a identificação do condutor infrator, ele também vai ter aí, por tempo indeterminado, o prazo para a sua devida identificação. E o artigo 5º, para fins de fiscalização, ficam interrompidos por tempo indeterminado, para que o proprietário venha adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do certificado de registro de veículo, adquirido desde 19 de fevereiro de 2020, previsto no artigo 123, parágrafo 2º do CTB. Ou seja, transferência de propriedade, as providências necessárias para a expedição, para a efetivação da expedição do CR, também foi prorrogado enquanto durar essa pandemia. Relativos ao registro de licenciamento de veículos novos, desde que ainda não expirados, previsto na resolução do CONTRAN 04 de 98. Então, os veículos que não foram registrados poderão circular enquanto perdurar essa pandemia. O inciso 3º da deliberação 185, ele traz também em relação ao documento de habilitação, para que o condutor possa dirigir veículo com a validade da Carteira Nacional de Habilitação, vencida desde 19 de 2 de 2020. Ou seja, a partir daí, o condutor ele pode conduzir o veículo em todo o território nacional com a sua CNH vencida. Agora vamos falar sobre a resolução do CETRAN de Pernambuco, de número 20 de 2020. Considerando a pandemia do Covid-19 declarada pela OMS e considerando também outras medidas adotadas pela União, pelos estados e os demais entes respectivos,
considerando também a existência de riscos de infecção decorrentes do manuseio do etilômetro pelos agentes da autoridade de trânsito, bem como no tocante aos condutores de veículos submetidos ao teste, essa resolução resolve que o uso de aparelhos destinados à medição do teor alcoólico de ar alveolar, os etilômetros, enquanto perdurar a pandemia decorrente do vírus Covid-19, restringe-se aos seguintes casos, ou seja, os testes de alcoolemia se restringem aos seguintes casos: acidentes de trânsito. 2. Condutores que apresentem sinais notórios de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. E o artigo 2º trata que são condições para a utilização do uso de etilômetro pelos agentes da autoridade de trânsito. Então, retornando um pouco ao artigo anterior, são apenas 2 casos em que se restringe os testes de etilômetros: acidentes de trânsito e condutores que apresentem sinais notórios de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Então, apresentou sinal de alteração, código 5169. São condições para a utilização do uso de etilômetro pelos agentes da autoridade de trânsito. Inciso 1º, o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, sendo no mínimo a máscara e a luva descartável. Inciso 2º, higienização do etilômetro e das mãos com álcool 70% após a aplicação de cada teste. 3. Intervalo mínimo de 10 minutos entre o final da higienização disposta no inciso anterior e a aplicação do novo teste. 4. A biqueira descartável deverá ser dispensada com os cuidados inerentes ao lixo potencialmente infectante. Parágrafo único. O agente da autoridade de trânsito deverá manter o etilômetro o mais distante possível da sua face, de tal forma a evitar o risco de contato com possíveis gotículas do sopro, sem prejuízo da distância recomendada de pelo menos 1 metro em relação ao condutor em teste. Então, teremos que tomar os devidos cuidados para que... Então, tendo em vista as recomendações e orientações dessa resolução do CETRAN, temos que ter cuidado nos procedimentos diários do batalhão. Com isso, nós encerramos mais este módulo.